Oi, Mayara. Olá, tudo E bem, aí, Namara? tudo bem, querida? Que alegria falar com você. How are you? I'm fine. Mayara, antes de você chegar aqui, eu perguntei aqui pra galera se eles pegaram ranço daquela vida torta. Eles estão contando aqui pra gente se eles não querem mais aquela vida torta, onde a gente não corre atrás dos nossos sonhos, onde a gente não se esforça, não prioriza aquilo que é importante pra gente. Eu adoro essa música, inclusive, porque ela cabe pra muita coisa, né? Então, primeiramente, Tem que seja muito pegar. bem-vinda Obrigada. aqui no nosso papo. Mayara, eu chamei você aqui pra gente conversar, porque você tem uma característica muito especial e que condiz com a nossa galera aqui, da nossa audiência, que é uma característica de alguém que se impõe, que vai atrás do seu sucesso, que tem foco, que sonha alto. E a gente entende aqui que para a gente chegar no topo, a gente precisa fazer algumas coisas que a maioria das pessoas não faz. Então, para a gente chegar em boas vagas de emprego, para a gente poder viajar para lugares fora do Brasil com confiança, a gente precisa fazer o que a maioria não faz. E eu acredito que essa atitude, Mayara, você tem de sobra. E eu queria conhecer um pouquinho desse seu lado guerreiro, essa mulher sonhadora, criativa, empoderada, e entender de você como que você corre atrás dos seus sonhos. Você sonha alto, você escreve as suas metas, como que você lida com as dificuldades do caminho, porque para a gente chegar no topo, tem que escalar esse topo. Tem que ir Então, evoluindo, né? exato. Conforme a gente vai sonhando, a gente vai conseguindo, né, realizar os nossos sonhos e a gente vai buscando outros sonhos e as coisas vão acontecendo, né? Na minha vida foi tudo muito obra de Deus e muito na intuição e muito na força de vontade, não desistir nunca, né? A vida bate, você cai, mas tem que levantar e seguir, e ir para cima, né? Umas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas a gente nunca pode desistir, tem que caminhar para frente. Com certeza, com certeza. Eu tô com você e é por isso que eu acredito que a galera aqui tem muito para aprender com você com relação a isso. Porque quando a gente traça sonhos, altos inclusive, até as pessoas ao nosso redor, né, Mayara, muitas vezes não nos apoiam, né? E eu vejo muitas pessoas, eu não estudo inglês porque eu não tenho apoio, eu não corro atrás dos meus sonhos porque ninguém acredita nos meus sonhos. Você teve o apoio das pessoas quando você falava, eu vou ser uma cantora de sucesso, eu vou alcançar o topo. Como é que era isso com você? Eu tive apoio da família, mas assim, muita gente em volta negativando, ainda mais que a gente veio, né, a gente quis, né, trabalhar no meio que é totalmente masculino, né? Mas com o tempo isso foi uma vantagem para a gente, porque a gente foi, né, abrindo os caminhos e as coisas foram acontecendo e graças a Deus hoje a gente tem credibilidade, né, e respeito no meio onde a gente vive, mas a gente veio de baixo, né? A gente veio, começou a construir a nossa história, né, dos botecos até chegar onde a gente está, né? E a gente Maravilhosa. veio fazendo as músicas também, né, desde o início. Então, hoje a gente trabalha no meio, hoje somos cantoras, empresárias, né, mas a gente começou dali de baixo. E acho que é isso, agora a gente estava falando, é você não perder essa força de vontade, as coisas são difíceis mesmo e a gente ir, né? De inglês, eu vou falar a minha realidade, eu sou meia folgada, porque assim, a minha mãe me colocou no inglês desde criança, só que eu realmente não foi o meu foco até hoje, né? A gente já começou a estudar inglês, né? Eu e minha irmã a gente busca melhorar nisso também, porque Uhum. vários negócios começaram a surgir agora na nossa vida e que precisa falar inglês. Então Total. chega, é igual eu falei, a gente foi construindo. E se você se prepara no começo, né? Quando você é novinho, é melhor, né? Aí hoje nós estamos aqui, mas não pode desistir, não. Nós estamos velhos Com aqui, certeza. mas nós estamos aí correndo atrás, aprender o inglês, aprender uma língua, porque é necessário, né? Os grandes negócios, eles também são envolvidos, né? Com o inglês, hoje é uma necessidade, né? Falar inglês é uma necessidade. Sim, imagina quantas pessoas ao redor do mundo poderiam também ser impactadas pela mensagem que vocês têm, né? Através da música de vocês.
eu vejo o inglês como um veículo. Eu sempre falo aqui para o pessoal da nossa galera aqui, tem uma frase que a gente sempre repete: inglês é veículo e não acessório. Veículo por quê? Porque através do inglês como ferramenta, ele vai te abrir portas para chegar em lugares que antes te limitava. Então, de repente, um contato bacana, por exemplo, que vocês podem ter, um show internacional. Já pensou que legal? De repente, você está lá numa viagem, conhece, né, um cantor estrangeiro, aí você já faz uma parceria. Então, a partir do inglês, muitas outras possibilidades começam a aparecer. De repente, uma música em inglês. Você já pensou em gravar música em inglês ou não está nos seus planos? Já, a gente já fez até, já fiz até digamos, um piloto, né? Mas ainda, assim, agora, igual eu te disse, a gente está aprendendo, né? Uhum. Só que é uma necessidade. Você falar inglês, hoje, igual, já tive alguns momentos, né? A gente vai completar 6 anos de carreira agora nacional, né? Uhum. Quando a gente começou, quando a gente estava lá atrás, a gente não tinha essa visão de como o inglês era necessário. Quando começou a abrir as portas do Brasil, a gente começou a fazer sucesso internacionalmente, né? Hoje a gente já conhece mais de 10 países, eu e minha irmã, a gente começou a trabalhar fora do Brasil, então a gente viu essa necessidade de falar inglês. E também vários negócios começaram a chegar e a gente não falava, então tinha que contratar um tradutor. Então, nada melhor do que você explicar o que você quer, né? E assim, com certeza. Essa coisa de você ser independente, né? E você saber se comunicar, hoje é super necessário. Sim, ainda mais esse movimento que você puxa com bastante maestria de empoderamento feminino, né, Mayara? Eu acho lindo, assim, vocês dominando essa área do sertanejo que antes era dominada pelos homens, né? E vocês estão aí fazendo um trabalho incrível, trazendo o empoderamento das mulheres para isso. E é muito legal porque eu recebo muita mensagem das minhas alunas, do pessoal que me segue aqui, dizendo: eu não aguento mais depender do meu marido para traduzir as coisas para mim quando eu vou viajar. E eu falo, poxa, que interessante, né? Quantas situações, né? Não só a mulher depender do marido, o marido depender da mulher. Não só E assim, não só, eu vejo grandes empresários até do nosso meio que veio de uma situação, né? Que às vezes não. O sertanejo, que ficou muito ali no rural, e hoje cresceram, são grandes empresários e dependem de falar inglês, porque chegou num patamar o negócio que tem que falar outras línguas, igual eu te falei. Nunca é tarde para a gente aprender. Hoje, eu aprendo inglês, aprendo espanhol, e eu tenho muita vontade de aprender várias línguas. Foi uma coisa que começou a abrir a minha mente, né? E, né, hoje eu estudo filosofia, eu aprendo outras coisas, mas assim, depois, o estudo, eu acho que em si, você aprender alguma coisa, né, que vai agregar na sua vida, além do seu mundo ali, eu acho que o inglês ele é isso, ele te abre a cabeça. Então, você está aqui na internet, você acha uma página em inglês ali, um assunto que você quer, você já não precisa ficar refém de outras pessoas ou de... né? Sem depender de ninguém. Eu queria perguntar qual que é o seu método, qual que é, Inamara, qual que é a metodologia que você trabalha? É bem diferente de tudo que você já viu por aí. Eu realmente falo que é uma revolução no ensino de inglês no Brasil, sabe, Mayara? Porque o que eu trago para cá é muito inovador mesmo. E eu tenho como base o Neurolanguage Coaching, que é neurociência baseado para aprendizagem de línguas. Então, assim, para simplificar, né, para a gente não precisar entrar em termos técnicos, é uma maneira de você deixar a sua mente preparada para o aprendizado. Então, assim, não tem aquelas regrinhas de gramática, sabe? Aqueles decorebas, fica decorando um monte de lista de palavras. Eu sei que muitas pessoas às vezes falam, cara, tem tanto método chato por aí. Talvez se você já se deparou com algum método, você deve ter visto, cara, gramática, decorar as coisas pra mim não funciona. E eu senti muito isso na pele, sabe, Mayara? Porque assim, eu nasci no Brasil, eu sou de Osasco, São Paulo, uma família muito simples. Não sei se você conhece ali o lugar, mas assim, é interessante porque eu falo, cara, se eu aprendi, todo mundo consegue aprender, sabe? Olha, que demais. Então, eu fiz escola de inglês, sabe? Sabe aquelas escolinhas da esquina que a gente vê por aí? Tem um monte de franquia, né? Só que é interessante, Mayara, que assim, tem tanta escola de inglês no Brasil, e aí temos 5% da população que tem uma noção,
do inglês, então fala alguma coisa, sabe se representar, sabe, já frequentou uma escola tradicional, mas olha que interessante, Mayara, somente apenas 1% da população brasileira é fluente. E ninguém se questiona isso, então, né? Eu não sou fluente. Então, assim, eu quero fazer uma viagem agora. A gente vai ter que levar um tradutor. Então, Olha assim, só. essa fluência... acho que a metodologia, ela tem que ser uma metodologia fácil também, pra gente aprender e ficar independente. Não adianta também Sim. você fazer inglês a vida inteira, você falou numa escola e tal, mas você ficar a vida inteira dependendo daquilo. Não dá mais para dar tempo. A vida tá muito corrida, não dá mais pra gente ficar tipo 5, 6, 10 anos numa escola, não dá Como mais. é que funciona, Ainda? Você é tudo na cabeça? Como é que é isso aí? Como é que você Sim, explica? então funciona assim. É o Neurolanguage, então eu vou trazer aqui uma palhinha para o pessoal ter uma ideia de como funciona, mas já quero deixar aqui o convite para o pessoal que tem interesse em entender mais sobre essa metodologia e colocar em prática, né? Fazer exercícios para entender e já ver resultado na prática num evento que a gente vai fazer do dia 25 ao dia 31 de janeiro. Vai ser um evento totalmente online, gratuito. A gente está chamando esse evento de curso de inglês online e gratuito. Então, 7 dias no intensivão, Mayara. Pessoal, o link está aqui no meu perfil. Vai lá, se inscreve. Vou estar ligadinha também. Quero você lá com a gente, Mayara, porque ao longo de uma semana inteira eu consigo mostrar para você todo o método do Metalli, as técnicas e aplicar tudo isso, porque é legal a gente ver na prática, né, como tudo isso funciona. Então, se inscrevam no evento que vai acontecer do dia 25 ao dia 31 e ali a gente consegue se aprofundar. Mas, dando uma resumida aqui, Mayara, a gente tem uma prática de um cronograma de estudos. Eu acho que fica tudo mais fácil quando a gente tem um GPS, sabe? Alguém te dizendo, olha, faz isso primeiro, depois faz isso. Então, você tem um norte. Então, já começa aí. E eu também entendo que quando a gente é bilíngue, Mayara, a vida está acontecendo, independente se está acontecendo em inglês ou em português. Então, a ideia é a gente incorporar o inglês no nosso dia a dia. O que acontece geralmente quando a gente faz esses cursos ou com um professor particular? Você vai encontrar o professor o quê? Uma vez na semana? 2 vezes na semana? Aí você vai fazer ali uma aulinha de conversação, né? Vai ver um monte de gramática e para por aí. Nesse método em que a gente compilou para trazer isso para online, expandir para mais pessoas, o aluno tem como ter contato com o inglês de uma forma diária. Então, a gente vai tendo contato com o inglês através de listening, através de textos com áudio. Cara, era isso que eu queria perguntar. A gente consegue aprender dentro de casa, então? Totalmente online, não é muito doido, assim, para onde o mundo chegou? Você não tem que ir para uma escola. Né? Mudou muito, né? Agora, depois da pandemia, a pessoa está começando a entender que é possível ter acesso à informação no online. Então, assim, a pandemia, Mayara, ela veio para revolucionar, ela avançou. Coisas que iam acontecer em 10 anos estão acontecendo em 1 ano. Então, avançou muito, né? O acesso à informação. Então, a galera tem que estar ligada, porque a partir de agora vai ter muita vaga, muita oportunidade para quem é fluente. Então, você aprendendo de casa facilita muito. Você não tem que pegar uma condução para ir até a escola. Você faz no seu horário. Isso é muito interessante, sabe? Você, de repente, mas você tá num show... Tem esse FaceTime também, assim? Você fala... Como é que é? Ou é tudo lição? Como é que funciona? Não, a gente tem também as aulas de conversação, só que detalhe, Mayara, essas aulas de conversação são com as nossas tutoras nativas de Nova York. Pensa só, quando que a galera do Brasil, às vezes num curso, ia ter acesso a uma tutora especializada de Nova York? Às vezes o cara pensa, pô, vou ter que ir lá para Nova York, sabe? Para poder conversar com um estrangeiro. Não, a gente consegue fazer, né? A gente usa o Zoom. Você conhece, né? O programinha acho que ficou bem popular agora. E aí, sim, além disso, tem as tarefas. Sim, só que as tarefas não é aquela coisa chata de completar, tipo assim, complete a lacuna, sabe? Essas coisas que a gente sabe que não funciona. As tarefas são mais dinâmicas. Então, a gente treina muito o listening, né? Que é a arte de ouvir inglês. E sabe o que é legal? Eu não sei se você já reparou nas suas viagens internacionais, que eu sei que você viaja um montão, mas tem muita questão de sotaque também, né, Mayara? Isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção dentro do curso, porque uma coisa é o americano, outra coisa é o britânico. Eu em Londres é uma coisa, eu em Orlando é outra.
E é engraçado que, assim, eu consigo entender, mas é difícil falar, né? E eu tenho umas situações engraçadas, que a minha irmã, né? Ela... Eu tenho duas situações, assim. A primeira vez que a gente foi, né, para fora do Brasil, que foi nos Estados Unidos, a gente foi passar acho que era na alfândega. Ali no aeroporto, né? Onde você tem que pegar o visto. Que tem que pegar o visto. Eu acho que foi ali. E aí o cara pegou e falou alguma coisa. Aí você não entendeu. Ela pensou que era a outra, né? Ele falou assim, ó, pra ela, né? Perguntou pra gente, quanto de dinheiro? Aí a Maraísa mandou, Rio de Janeiro. Eu falei, não, irmão, ele tá perguntando, porque ele tava tentando, né? A gente não falava inglês, então, assim, tem situações, né, que a gente passa. Cada perrengue, gente. Olha, quanto de dinheiro? Não, era Rio de Janeiro. Ela, Rio de Janeiro. Eu falei, irmã, calma. Porque é muito ruim a gente, essa falta de começar. Aí daí a gente começou, né, a querer aprender. Foi a partir desse momento, então, que você olhou e falou, olha, quando a gente foi a primeira vez, quando a gente foi a primeira vez, que a gente foi viajar, eu falei, vixe Maria. Porque a gente achava, não, aí eu falei, o trem aqui não é assim, não, vai ter que aprender o negócio. E para onde vocês foram? Para Orlando? Essa foi Orlando. Né? A gente tinha ido para a Europa, mas essa foi a primeira viagem que a gente foi, as duas sozinhas, assim. As duas que a gente precisava se virar. Com a cara e coragem. Que precisava se virar. E aí, como foi? Vocês precisaram alugar carro? Precisaram ir no restaurante? Como é que foi essa situação ali? Vocês se viraram? Então, aí eu ficava jogando na internet para saber como é que era a tradução e não sei o quê. Mas, assim, como a gente tinha aprendido um pouquinho, né? Aí a gente até se virou. Mas não é o se virar, tem que falar fluente, né, caçamba? É difícil demais, mas, assim, vamos indo, vai dar certo. Mas sabe o que é legal, Mayara? Que você mencionou, poxa, você teve a oportunidade de ir para uma viagem, né? E eu falo pra galera, gente, não espera chegar a oportunidade para você aí fazer, sabe assim? Já vai se preparando, porque a hora que a oportunidade chegar, você tá com o passaporte na mão, você tá com o seu inglês em dia, você vai aproveitar a viagem de uma outra maneira, né? Sim, igual a gente entrou no voo, ela só sabia falar água, né? Water, né? Que fala. E ela foi bebendo água a viagem inteira, porque não sabia falar outra coisa. Bom, gente, tá vendo? De repente tinha ali a oportunidade de tomar um cafezinho diferente. Sabe, tem até vinho, tem né? Que saber. Tem que saber. Um e assim, vinho. Quanto tempo um aluno seu leva para falar fluente, assim? Como que é? Fazer tudo certinho? Sim. A gente tem uma média de liberação de aulas novas, material novo na plataforma de estudos entre 6 e 7 meses, dando material ali para o aluno. O aluno tem acesso ao material por 2 anos. Então, assim, o legal é que você pode ir no seu ritmo. Tem pessoas, Mayara, que se esforçam, falam, cara, é a minha prioridade. Esse ano eu vou falar inglês. Esse aluno que pega o material... Não, a Maraísa falava pior que eu. Hoje ela fala bem melhor. Tá vendo? Porque ela seguiu... eu sou mais relaxada, assim. Mas como ela é mais certinha, o trem dela já desenvolveu melhor. E aí o resultado... Você vê que ela falava menos. Eu acho que fazer igual, assim, até o método, igual você não precisa sair de casa, né? E aí você fazer o trem certo, o trem vai, né? Sabe o que é interessante, Mayara? Às vezes a gente pensa, tá, se eu for para uma escola, então tem que estar todos os alunos no mesmo lugar, tem que viajar até lá, no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma sala, no mesmo livro e na mesma página. Então todo mundo tem que seguir aquela coisa quadrada, sabe? E o mundo online está trazendo para a gente uma revolução no ensino, porque agora a gente tem a oportunidade de nos respeitar e respeitar o nosso próprio ritmo. Então, se você, por exemplo, Mayara, você fez um show tal, chegou em casa de madrugada, no outro dia, o seu momento de estudo vai ser um horário diferente de um colega que trabalhou lá das 9 às 5. Eu, por exemplo, não tenho rotina de nada. Eu acordo e minha vida vai acontecendo assim, né? Algumas coisas eu consigo colocar horário, mas
igual eu te falei, aí essa coisa de você estar na sua casa e poder fazer o seu horário ali, marcar a sua aula, é bom demais, né? Sim, sim, com certeza. Faz toda a diferença, porque a gente tem a E aí chance ali eu vou ali, de. estudo ali e tal. Sabe que tem gente que fala, olha, eu não tenho tempo de estudar. Eu estudo a hora que meus filhos foram dormir, a minha casa está em silêncio, de repente um momentinho à noite, ou às vezes acorda mais cedo. Então, assim, é muito legal a gente ter essa possibilidade de adaptar no que funciona pra gente. Então, assim, se o aluno seguir o cronograma, tem uma média de 1 hora por dia de estudos, fazendo ali exercícios diferentes, né? E seguindo esse cronograma, entre 7 meses, 1 ano, que é a média em que os alunos concluem. Claro, tem aluno que vai concluir um pouco depois, e tá tudo bem. O importante Tá é você tudo entender bem, que em 1 ano você vai ter o resultado que você teria, às vezes, em 5 anos. A gente está mas vai ter acelerando o que. processo. Mas, Maia, sabe que eu aprendo até hoje? Às vezes as pessoas pensam que tem uma linha de chegada, sabe? Tipo assim, eu nunca mais vou precisar aprender nada. Você é um grande exemplo de uma mulher estudiosa, Ixi, tem que dedicada. Você aprender estuda sempre. muito. Você fez direito, né? Você fez música. Fiz 2 anos e Você. meio de direito, né? Não consegui terminar direito, mas é um sonho terminar a faculdade de direito. Sim, mas olha só que corajosa Fiz de falar, quer saber? música, Meu sonho é música e eu vou seguir aqui essa minha carreira terminei e olha o música. resultado, né? Então o resultado vem para quem se dedica. Você é o maior exemplo disso. Mas acho que tudo na vida é isso, é você focar naquilo ali, você consegue, né? E eu acho que essa lição, ensinar inglês, igual você veio de Osasco, né? E você está ensinando outra língua no nosso país, assim, é uma coisa maravilhosa. Você tem aluno fora do Brasil também ou não? Tenho muitos alunos fora do Brasil. E Olha aí, que bênção. mas olha que legal, às vezes pensa só, se eu tivesse só aqui na minha cidade, somente as pessoas da minha cidade teriam acesso à minha experiência, à minha expertise em neurolanguage, mas a internet dá esse acesso, então eu consigo chegar até alunos que estão muito distantes. Eu tenho alunos que estão no interior da Bahia, no interior de Tocantins, e eu fico às vezes, sabe, agradecendo, Deus, obrigada pela oportunidade de trazer para alguém que às vezes eu nunca ia ter acesso, né? E o legal é que eu morei 6 anos na Inglaterra, né? Então, assim, eu tive uma experiência de vida, né? Morando lá, sendo uma cidadã inglesa, que é muito única. E aí eu consigo adicionar nesse meu método que eu inventei. E por eu ter tido essa experiência na Inglaterra, tem muitos alunos que hoje passam pela mesma experiência que eu passei, que moram na Inglaterra e se identificam muito com as minhas dificuldades. Porque, assim, eu fui para a Inglaterra, Mayara, porque eu tinha uma ilusão de que eu só ia ser fluente se eu fizesse um intercâmbio. Por quê? Na faculdade, eu tive muitas oportunidades de emprego, mas essas oportunidades eram só para quem era fluente. E toda vez que eu chegava na entrevista, eu travava. Então, eu vi o pessoal que conseguia a vaga e a maioria daquelas pessoas tinham feito, 1 mês, 1 semana, 2 meses em algum lugar do mundo. Aí, o que eu pensei? Então acho que é isso. Se eu não for para fora, então eu não vou conseguir as vagas. E aí, cheguei lá e vi que não era nada disso, né? Passei muito perrengue também. Você contou aqui uma história onde você passou um perrengue. Eu passei vários, viu? E não é fácil. Brasileiros que estão fora do Brasil, eu super entendo o esforço de vocês. Sabe? Mas Tem não muito precisa brasileiro. sair, né? Mas não acho necessidade. Olha só, não tinha isso, Mayara. Isso foi em 2007, quando eu fui para a Inglaterra. Olha quantas coisas já evoluíram. Então, assim, as pessoas não precisam passar pelo perrengue que eu passei, Assim, você sabe? fala do ensino do inglês no Brasil, o que você sonha para o ensino do inglês aqui no Brasil? O ensino de inglês no Brasil tem um sistema corrompido de franquias. Por quê? Como eu falei para você agora há pouco, é o país que mais tem escola de inglês no mundo, um dos que mais tem, mas somente 1% dos brasileiros são fluentes. Então, essa conta não fecha, né, Mayara? Então, a minha ideia... Quando eu estive na Inglaterra, eu conheci muitos poliglotas. Pessoas que falam 2, 3, 4 línguas. E eu entendi que o sistema de línguas na Europa é muito diferente de como os brasileiros aprendem aqui. E eu comecei a ter sacadas, começou a abrir a minha mente. Mas peraí, no Brasil, eles ficam ali tentando deixar a gente 5, 6, 10 anos aprendendo ali o verbo to be, sendo que tem formas mais aceleradas de aprender. Então, hoje a minha missão é trazer para o Brasil tudo isso que eu aprendi, não só
anos convivendo com poliglotas e aprendendo técnicas, pesquisando. Vai conseguir, já está conseguindo, né? Essa é a minha missão, Mayara. Por isso que eu quero trazer aqui para essa galera que me acompanha, que te acompanha, porque eu acredito muito que o inglês pode revolucionar o nosso país. Tem muita oportunidade vindo para cá, mas acima disso é trazer essa minha especialidade de neurolanguage. Porque às vezes muitos professores de inglês, eles não têm tanta qualificação. Eu tenho muito professor dentro do meu curso que dá aula em escola pública. E eles falam, poxa, Ina, eu queria tanto aprender com você, porque ali a gente não tem... A gente está ensinando para os alunos coisas que nem às vezes a gente sabe. Então, essa é a minha missão, espalhar o máximo possível essa mensagem de que tem outras formas de aprender, não só aquela forma quadrada que nos ensinaram, né? A minha missão é chamar as pessoas para uma revolução mesmo, sabe, Mayara? Eu acho que é isso, é ensinar, né? O seu método, você está ensinando, eu acho assim, eu vou te perguntar, assim, o que você sente quando você vê alguém falando inglês, assim, um aluno seu que consegue, né, falar inglês pelo seu método? Me diz, qual que é a experiência, como que você sente, como que você fica? Mayara, é a minha maior motivação, é a minha força, sabe? Porque não é fácil também construir método, construir apostila, gravar aula. Você sabe a dificuldade que é, às vezes, a gente está lá cansada, a gente tem que entregar para as pessoas que precisam daquele nosso trabalho. Então, às vezes, quando eu tô cansada, que eu também fico cansada, né? Às vezes, quando eu tô ali com a cabeça cheia, sabe o que eu faço? Eu tenho uma playlist no meu canal do YouTube só com os depoimentos dos meus alunos. Eu vou lá, eu abro essa playlist e eu vou assistindo. O aluno falando, Ina, obrigada por não ter desistido. Obrigada por acreditar na gente. Obrigada por colocar essa metodologia aqui. São centenas de pessoas falaram, cara, eu jamais ia conhecer esse método se não fosse por você. Então, assim, aquela playlist ali é um renovo para minha alma, sabe? Eu tenho certeza que você, quando você está também com dias difíceis, de repente você pega uma cartinha de um fã, alguém que fala, Mayara, suas músicas me colocam pra cima, me tirou da depressão. Tenho certeza que tem várias histórias assim também. Você vê os seus fãs ali, quando alguém fala assim, né? Nossa, eu me identifiquei com o seu trabalho, essa música fala por mim, essa música fala da minha vida. Deve ser igual você ouvir alguém falando inglês, né? Total, é impressionante. Demais, é o renovo, né? Você fala, eu tô no lugar certo, tô no caminho certo, Deus realmente me deu uma missão nas minhas mãos, um propósito, e dessa forma você tem cada vez mais certeza, mais clareza que você está no lugar certo, né? E eu acho que quando a gente encontra essa missão, esse chamado de vida, é uma certeza, né, lá dentro que só você conhece. E eu acredito que muito disso tem a ver também com prioridades, sabe, Mayara? Porque eu tive muitas oportunidades de desistir de estar aqui onde eu tô hoje, mas por que eu cheguei aqui? Eu acho que isso deve ter muito a ver com você também. Porque a gente prioriza algumas coisas. Todo mundo tem 24 horas, né, Mayara? Você tem as mesmas 24 horas que eu. Mas nós só chegamos aonde nós chegamos hoje porque nós priorizamos. É a arte de dizer não. Então, você com certeza teve que dizer não para muitas coisas para poder dizer até sim para outras, hoje. né? Hoje a gente tem, hoje a gente tem que dar espaço para a gente, né, para a gente se cuidar. E eu acho que a coisa mais bonita que a gente pode fazer é investir na gente mesmo. Então, aprender inglês é você investir em você mesmo, é um carinho com você, né? Eu acho que, eu não sei assim, o que você pensa, mas eu acho que o inglês, ele abre a cabeça, ele abre a mente, você fica mais empoderado, você fica mais centrada, né? O que você acha que o inglês muda assim na vida das pessoas, Namara? O inglês vai te mudar por dentro, porque o seu cérebro, ele fica também diferente. Acha isso, né? Eu não só acho, quanto eu tenho certeza. Porque no Neurolanguage, que é a técnica que eu uso, então eu estudo muito neurociência. Então eu tenho que estudar muito o cérebro para entender como a gente consegue ter mais memória, como a gente consegue reter mais informação. Então, por exemplo, hoje eu estava lendo um artigo sobre isso que diz que as pessoas bilíngues, elas têm um processo de memória superior a quem sabe apenas uma língua. Então, só de você saber, por exemplo, uma língua a mais, o seu processo de memória, de raciocínio, já é comprovado que é superior, você vai reter mais. Então, como eu disse, não só fisicamente você muda, como as configurações no seu cérebro, a forma como você trabalha o pré-córtex frontal com o seu sistema límbico, que são umas questões mais
técnicas, né, de como funciona dentro do seu cérebro, mas além disso, o inglês muda a nossa vida através de experiências. Eu tenho tantos alunos, Mayara, que falam, cara, eu achei que eu não tinha mais jeito, não tinha mais oportunidade para mim. Tem um aluno que estava há Cara, nunca é um ano tarde, e meio né? procurando emprego, é um pai de família. Ele fala, Ina, eu acabei de conseguir, o Adalberto da turma 10. Acabei de conseguir um trabalho, ele mandou esses dias um vídeo pra gente lá no nosso grupo dizendo que depois de um ano e meio, imagina, um pai de família sem trabalho, agora ele está numa multinacional, ou seja, não é qualquer trabalho, é um trabalho que tem possibilidades para ele expandir, e ele está ali como uma função, uma peça importante na empresa para ajudar aquela empresa a resolver problemas. Porque um bom funcionário é um bom resolvedor de problemas. A E empresa a tem uma comunicação questão faz toda a parte, né, do negócio. Então, você saber total, inglês é uma mão na total. roda, né? Que Imagina se a empresa nenhuma. falar, Toda empresa de sucesso precisa de alguém que fale inglês, você precisa fazer. Então, se você quer abrir uma empresa, se você quer ter uma boa gestão da sua empresa, você precisa falar inglês, né? Acabou de entrar na live, é o Fernando, né? O meu namorado. ai, É, Fernando. eu acho muito bonito. O Fernando tem 2 filhas, né? E ele prioriza muito essa coisa do ensino do inglês, né? Eu e ele, a gente não fala, né? Eu gosto de falar, a gente tá querendo aprender, estamos desenvolvendo. Uhum. Mas ele prioriza demais, né? Ele fala, não, tem que fazer inglês. E toda vez que a gente viaja, né, a gente fala, meu Deus, o inglês é importante. Aí tem um negócio, o tanto que o inglês... Então, assim, gente, vamos estudar, galera. E o método da Inamara tá aí, né? Uai, eu vou Mayara, eu falar, vou né? Mas acho que deixar. vou passar, acho que eu vou fazer o seu método. E Ó, vou eu vou mostrar pra deixar aqui um galera aqui. convite, meu convite para você e para o Fernando, para Pronto, participar com a então. gente do evento que vai acontecer do dia 25 ao dia 31 de janeiro. Maiara e Fernando, o link para vocês participarem desse evento está aqui no meu perfil. Quero muito vocês lá comigo. Sabe por quê, Mayara? Vocês vão entender na prática o porquê que vocês estão estudando tanto tempo e fica, sabe assim, patinando. Por quê? Porque tem técnica. Então, vou trazer os erros que a gente comete ao estudar inglês, que deixa a gente ali empacado. Mas além Nossa, de bom trazer os erros, demais. eu vou trazer também o que funciona. Então, assim, tem técnica, sabe? E o legal é que hoje temos centenas de estudos de caso que comprovam que funciona. Então, assim, tá aqui o meu convite aberto para vocês dois para participar com a Oh, gente. obrigada, Ana. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que esteve com a gente aqui na live e falar. Eu fico muito feliz de ver você, uma mulher, né, brasileira, aqui de Osasco, ensinando o Brasil, as brasileiras, os brasileiros, né, a falar. E o tanto que é importante o ensino, parabéns. E eu quero fazer o seu método. Quero Será que você eu com a consigo gente. desenvolver, Namara? Ó, pega essa frase sua aí. Será que eu consigo desenvolver? Pega essa frase, anota aí. Se alguém tem essa sensação, coloca aqui no chat. Essa frase. Primeira coisa que a gente vai ver no nosso evento, Mayara. A gente só consegue aprender alguma coisa se a gente acreditar que a gente pode. E nós vamos Então ver. vamos juntas? Se você acreditar que você pode, vem comigo que vai ser sucesso. Então é a primeira vez que eu falo com a Inamara, gente. É a próxima vez que a gente fizer uma live, eu vou já estar falando um pouco de inglês. Um Boa, pouco quero uma mais. próxima live fluente com você. Ai, Combinado? ai, 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 ai. Vou deixar o É isso desafio aí, aqui, gente. Mayara. Acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ir pra frente. Bora, quero você comigo. Eu quero juntar também, aqui tem 1.947 pessoas agora, gente. Eu acho que a gente tem que evoluir na vida, vamos todo mundo estudar então. E eu tô aqui também aprendendo junto com vocês. Então, todo mundo aí, que dia que é? Dia 31 vai ter a live. Do dia 25 ao dia 31 de Dia janeiro, uma 25 semana. é uma semana e tem um método da Inamara aí, acho que a gente tem que ir pra cima, todo mundo aprender. Eu vou junto com vocês. Bora, a gente quer vocês Depois junto com a gente. a gente volta aqui para falar como é que estamos no inglês. Combinado. Vamos? O desafio? Coloca aqui no chat, gente, se vocês estão com a gente nesse desafio. Quero ver. Se vocês estiverem com a gente, coloca a hashtag Tamo Junto. Todo mundo falando inglês. Hashtag Tamo Junto. Namara, muito obrigada, viu? Deus te Obrigada a você, abençoe querida. aí e continue assim, viu? Vamos Prazer junto. te conhecer e quero fazer aí o seu método. Vamos junto. Então tá bom, See you beijo. guys. Bye bye. Bye, bye.